eu sou Larissa Nobre e este é o nosso canal Advogateando, os primeiros passos do advogado. E o meu desejo de sentenças procedentes e bons alvarás de hoje vai para a doutora Camila Gomes, do Ceará, e para o doutor Juliano Fernandes, de Pernambuco. Se você também quiser desejo de sentenças procedentes, deixa aqui. Bom, hoje nós vamos falar de como se comportar em um flagrante. Advogado iniciante, que nunca fez um flagrante, nunca acompanhou um flagrante, às vezes tem receio até de entrar numa delegacia. Mas, para que a gente não faça nada de errado e para que você desmistifique isso, para que não ache que seja um bicho de 7 cabeças, nós vamos aqui falar dos principais pontos de como se comportar quando o seu cliente é flagranteado. Bom, a gente tá lá de boa, em casa, no escritório, na praia, e de repente recebe aquela ligação. Fulano foi preso, e agora? Chama o advogado. E o advogado, estou indo para lá. E aí o colega vai acompanhar, seja na plantão, seja na central, seja na delegacia, enfim. O colega vai chegar ali no marco zero, no início de todo o procedimento. E aí eu pergunto, como se comportar nesse início de procedimento? O que fazer para que a gente possa ter o melhor resultado possível e como chegar ao seu cliente? Bom, a primeira dica que eu vou dizer é, para flagrantes, para acompanhar flagrantes, para ir até o seu cliente e conversar, ajuste valores. Ai, doutora, mas que coisa, vamos ajustar valores se antes mesmo da gente conversar com o cliente? A família precisa saber quanto custará a sua ida até o flagranteado, certo? E há necessidade de deixar claro ao que corresponde o valor. Então, cobrou para ir até a delegacia para fazer o flagrante, ok? Até a central para fazer o flagrante. Isso é um valor. Cobrou para fazer até a audiência de custódia, é um outro valor. Cobrou para fazer audiência de custódia e para permanecer no processo, é outro valor. Cobrou para fazer audiência de flagrante, audiência de custódia, permanecer no processo e trabalhar com a liberdade, é outro valor. Então, é muito comum que os advogados iniciantes não saibam separar essas etapas, mas são etapas diferentes que devem ser cobradas diferente, ok? São etapas que devem ser trabalhadas financeiramente de um modo diferente. Então, ajuste o valor com os familiares e, aí é um conselho que eu dou, mas assim, não há uma regra quanto a isso. Apenas vá se o flagranteado já efetuou o pagamento. Porque há uma chance grande do colega simplesmente não receber esse valor, ok? E assim, eu digo por experiência própria que infelizmente até a hora da prisão é uma coisa e depois que os advogados conseguem a liberdade do cliente, a história muda um pouco de figura. Enfim, então essa é a primeira dica que eu dou para vocês. Mas a gente vai falar de como se comportar. E o como se comportar é uma coisa que você vai ter que ter o feeling para poder saber como que vai realmente se comportar, o que é que vai orientar o seu cliente a fazer. Geralmente o flagranteado é aquele que foi pego com a boca na botija, né? Essa expressão, assim, foi pego que não tem como contestar. É o flagranteado que, e agora? Ele foi preso porque ele estava lá, no ato, foi pego em flagrante. E como que a gente vai tentar desconstituir esse flagrante? Como que a gente vai tentar ver as possibilidades de transformar esse flagrante em um não flagrante, ok? Bom, você vai conversar com o seu cliente e aí eu lembro, a segunda dica é que não existe preso incomunicável. Então não há cliente incomunicável. O colega vai chegar na delegacia ou na central e vai explicar, olha, eu sou advogado e eu quero contato com o meu cliente. E aí vai
entrar em contato com seu cliente e pedir para que essa conversa seja reservada, certo? Porque ela pode ser reservada. Explicar ao seu cliente por qual motivo o senhor está ali, quem está pagando, conversar com o seu cliente, saber como foi o fato e orientar o seu cliente a falar ou não. Bom, doutora, mas se ele não falar, isso vai prejudicar ele? Não. Se o colega orientar o cliente a não falar, não traz prejuízo para o cliente, ok? Não há presunção de culpa, a presunção é de inocência. Então, se o cliente não quiser falar, não traz nenhum problema. Apenas na instrução a gente vai poder trabalhar melhor, tá ok? E se ele já tiver falado? Bom, se ele já tiver falado sem ser na presença de um advogado, a gente tem como reverter isso, né? A gente tem como fazer as perguntas corretas e a gente tem como tentar... Não é tentar mudar o que ele falou, não é isso. Mas é tentar fazer com que se cumpra um processo normal, né? Para que se legalize o inquérito. Tá? Porque se ele pediu a presença do advogado, ele deve obrigatoriamente ser ouvido na presença do advogado, tá ok? E se ele não pediu a presença do advogado, ele nem sabia que a família iria contratar um advogado, como que a gente faz? Porque ele já começou o depoimento dele. Não tem problema, pede para constar o nome do colega a partir daquele horário, a partir daquele momento na ata, no inquérito, né, no depoimento, para que aquilo fique registrado que só a partir dali ele estava sendo orientado por um advogado, tá bom? Bom, depois que terminar todo o depoimento do cliente, o colega vai perguntar se cabe fiança ou não, né? Na verdade, o colega já vai sabendo se vai caber fiança ou não. E pergunta ao delegado, tenta ver com o delegado ou com o escrivão, quem estiver tomando o depoimento, quais as chances de se conseguir a fiança, e se for caso de fiança, vai informar a família qual é o caso, né? Qual é o valor da fiança arbitrada, vai gerar essa guia, efetuar o pagamento e pronto. Muito provavelmente com menos de 10 horas o seu cliente vai estar solto. Mas se for um crime mais reprovável, digamos assim, né? E não seja um crime afiançável, como que a gente deve agir? Bom, a mesma coisa, não vai caber fiança, mas acompanhar o cliente na audiência de custódia. E aí, na audiência de custódia, a gente já tem um outro vídeo falando como se comportar em audiência de custódia, que se você gostar desse, assiste o outro também, que vai ser a continuidade. Bom, aconselho que o colega sempre se identifique como advogado ao chegar na delegacia. Saiba que o seu cliente não deve estar incomunicável, porque não existe cliente incomunicável. Então, o advogado tem acesso ao cliente. O depoimento sendo tomado, não há problema que o colega chegue um pouquinho depois, desde que peça para que registre no inquérito a hora que o colega esteve presente, que difere da hora inicial. O colega pode fazer questionamentos dentro do inquérito, certo? Isso é prerrogativa do advogado e algumas delegacias elas não aceitam e isso pode inclusive fazer com que gere nulidade, tá? Porque a ampla defesa ela é ampla. Então, caso o colega tenha alguma pergunta que o delegado ela indefira a pergunta, faça constar no depoimento que foi indeferido, o tome a termo do que foi indeferido e leve isso para a custódia. Se o colega quiser fazer perguntas às testemunhas, certo? Desde que não sejam perguntas indutivas, desde que não seja para intimidar, desde que não seja... Mas é possível fazer essas perguntas, então não tenha medo, não tenha receio de falar em um depoimento. O que o colega não pode fazer é falar no lugar do cliente. Isso o colega não pode. Fazer uma pergunta tipo, tal coisa e o colega querer responder. Isso realmente não pode. Em delegacia, muitas vezes os ânimos são mais aflorados, porque encontra-se lá a vítima e o flagranteado, então é bom que o colega tenha esse sentimento de paz, de tentar trazer a paz ali naquele ambiente, porque as coisas nem sempre são tão fáceis e nem sempre o seu cliente está com a total razão ou a vítima está com a total razão.
Então, assim, eu espero ter ajudado. Se sobraram dúvidas, deixa aqui nos nossos comentários. Se quiser desejos de sentenças procedentes, também deixa aqui o nome OAB, tá? Do estado para que eu possa falar. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreve e compartilha para que os outros também saibam. E se for acompanhar a audiência de custódia, procura aqui que nós temos também como se comportar em audiência de custódia. E até a próxima!